Vamos mergulhar numa história fascinante da genética, uma exceção àquelas regras que a gente aprende na escola e que, na verdade, mudou completamente o nosso jeito de entender a hereditariedade. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Ela resume um quebra-cabeça que deixou cientistas de cabelo em pé por anos. E a gente vai desvendar essa história juntos. Pois é, a famosa lei da segregação independente de Mendel dizia que as características são herdadas separadamente. Mas os cientistas começaram a ver que na prática não era sempre assim. E essa observação abriu caminho para uma descoberta e tanto. Então, como é que a gente resolve esse mistério? A chave para entender isso está num conceito chamado ligação gênica. Basicamente, é sobre como os genes, às vezes, viajam em grupo. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa assim, um cromossomo é um livro de receitas. Quando você herda esse livro, não leva só uma receita, leva o livro inteiro. Ou seja, todos os genes que estão naquele cromossomo. E é exatamente isso que a gente chama de ligação gênica. Genes que estão fisicamente pertinho um do outro no cromossomo têm uma tendência enorme de serem herdados como um pacote só. É por isso que certas características parecem vir sempre juntas. Para ver isso na prática, nada melhor do que um experimento real, né? Vamos dar uma olhada no trabalho genial do cientista Thomas Hunt Morgan com as famosas moscas das frutas. E por que logo as mosquinhas? Bom, elas são o organismo dos sonhos para qualquer geneticista. O ciclo de vida delas é super rápido, elas têm um monte de filhotes de uma vez, as características são fáceis de identificar e, para completar, elas têm poucos cromossomos, perfeito para observar os padrões de herança. E o que aconteceu quando Morgan cruzou essas moscas? O resultado foi, no mínimo, inesperado. Dá uma olhada nesses números. A grande maioria dos descendentes era igual aos pais, mas apareceu uma pequena porcentagem com combinações totalmente novas de características. Isso foi uma pista gigantesca. E aí a gente chega na grande pergunta. Se os genes das asas e dos olhos estivessem perfeitamente ligados, grudados um no outro, a gente só veria os descendentes iguaizinhos aos pais. Então, de onde saíram essas combinações novas? A resposta é uma reviravolta e tanto no nosso roteiro. E o nome dessa reviravolta é crossing over, ou permutação. É um processo incrível que acontece lá na meiose, onde os cromossomos literalmente trocam um pedaço de material genético entre si. É como se a natureza estivesse embaralhando as cartas genéticas. Os cromossomos se alinham, quebram em alguns pontos e trocam segmentos. O resultado disso? Novas combinações de alelos que não existiam nos pais. Então, esse embaralhamento todo cria dois grupos bem distintos de descendentes. São os que a gente chama de tipos parentais e tipos recombinantes. Vamos entender direitinho a diferença entre eles? É bem simples, na verdade. Os tipos parentais são, bom, parecidos com os pais. Eles têm a mesma combinação de características. Já os tipos recombinantes são a novidade, são o resultado direto do crossing over. Eles são a prova viva de que aquele embaralhamento genético realmente aconteceu. Agora, se a gente voltar lá nos dados do Morgan, tudo faz sentido. Somando os dois tipos parentais, a gente tem 95%. E os recombinantes? Os 5% restantes. E esse número, 5%, é a chave de tudo. Exatamente, 5%. Esse valor é o que a gente chama de taxa de recombinação entre o gene que define o formato da asa e o gene que define o formato do olho. É um número importantíssimo. Tá, mas e daí? Por que essa taxa de 5% é tão revolucionária? Porque ela deu aos cientistas uma ferramenta completamente nova. Uma forma de literalmente começar a mapear a vida. A grande sacada do Morgan foi perceber que essa frequência de recombinação não era aleatória. Ela era proporcional à distância física entre os genes no cromossomo. Ou seja, quanto mais longe um gene estivesse do outro, maior a chance de acontecer um crossing over ali no meio. Essa ideia foi tão poderosa que levou à criação de uma unidade de medida própria, o centimorgal. A lógica é simples. Uma taxa de recombinação de 1% entre dois genes significa que eles estão a 1 centimorgan de distância no mapa genético. E essa pergunta foi o que deu o pontapé inicial em todo o campo do mapeamento genético. A ideia de que, usando essas taxas de recombinação, a gente poderia, pela primeira vez na história, desenhar o mapa completo de um cromossomo, mostrando a localização exata de cada gene. O verdadeiro mapa da vida.